Agora eu acho que ela foi embora mesmo. Bom, meninas, então, Claudinha, eu estava falando aqui para as meninas, né, que eu nem ia fazer esse encontro hoje, eu ia começar a partir de depois da minha cirurgia. Mas a Paula, essa minha amiga, falou: não, vamos começar hoje, aproveita que você está aqui e já vamos começar, porque esse grupo Calma na Alma, na verdade, foi criado para a gente ter um encontro todas as segundas-feiras, para a gente começar a nossa semana de um jeito mais legal, daquele jeitinho que a gente conversa tanto, né, Claudinha? Como é importante a gente ter essa conexão, a gente ter esse momento só nosso, assim, onde a gente sabe que a gente encontra conforto, onde a gente sabe que a gente encontra confiança. E é tão necessário, né? Porque o mundo já é tão conturbado, a gente vai se sentindo meio fora, né, desse carrossel. Então a gente sente essa necessidade. Quando a gente fala de ansiedade, cada vez mais a gente se identifica com tudo que está absorvendo a nossa energia, com tudo que está absorvendo a nossa atenção. E tudo que absorve a nossa atenção é fora da gente. Então, esse momento, né, que a gente, quando a gente está sozinha, é louco isso, né? Mas quando a gente está sozinha, o único lugar que a gente não fica é dentro da gente, né? Então, às vezes, a gente precisa da companhia de algumas pessoas para a gente poder entrar dentro da gente. Ontem eu percebi muito isso, né, no evento da Paula, porque a gente vê a quantidade de pessoas que não se conhecem, né? Então, não quer dizer que porque a gente está sozinho, a gente tem condição da gente se conhecer. Não tem, não. Eu acho que o lugar mais difícil que a gente tem para estar com a gente é quando a gente está sozinho, porque aí a cabeça começa, né? A cabeça começa. E quando tem alguém perto da gente, conduzindo a gente, ajudando a gente começa a ficar dentro da gente. Então, parece doido, mas a gente, nesse momento onde está tudo tão conturbado, o lugar onde a gente se sente mais em paz é quando a gente está com alguém que também está nessa busca. Porque aí a gente junta, né? A gente se une. Não sei se vocês percebem assim também, né, Lu? Vamos só dar um tempinho para ver se a Gabi volta. A Gabi, sabe quem é, Lu? E se ela não veio para você só? Não tá, não tá. Não, não sei quem é. Bom, mas então vamos começando. Opa, eu saí. Peraí. Eu não posso mexer o meu mouse aqui, que eu não sou a pessoa mais jeitosa ainda. Mas eu vou chegar lá, porque eu sou brasileira e não desisto nunca. E uma coisa, né, que eu estava comentando aqui hoje com a Paula, é que realmente é um processo que a gente passa de limpeza que a gente tem, né, um compromisso que a gente tem com a nossa identidade que a gente vai perdendo ao longo do caminho, né, de tanto que a gente se distrai e de tanto que a gente vai se conectando com coisas que não são tão importantes. E na hora que a gente se perde da gente mesmo, a gente começa a procurar mais coisas fora, né? E quando a gente volta para esse lugar nosso, é tão maravilhoso, porque você vai se preenchendo daquilo que você já tem. Você vai reconhecendo em você tudo que você precisa estar dentro de você. Senão a gente desconfiaria da perfeição divina, se a gente tivesse que procurar alguma coisa fora. Então, a perfeição divina ela é tão incrível que ele faz a gente dar uma volta por fora, mas a gente só se encontra dentro da gente mesmo. Então, todas as perguntas e todas as respostas que a gente precisa estão dentro de nós. Quando a gente consegue chegar nesse lugar, a nossa ansiedade naturalmente ela vai se se acalmando, ela vai ficando tranquila. Então, quando eu estava falando aqui para Paula, que já é a segunda vez que isso acontece esse mês, né? A primeira vez a minha cirurgia foi cancelada e no dia seguinte eu perdi o chão, literalmente perdi o chão, mas foi tão rápido que eu me achei de novo, porque talvez hoje eu não esteja mais vivendo a ansiedade que eu vivi. Eu já fui muito ansiosa. Todos nós trazemos um pouquinho de ansiedade, né? Mesmo quando a gente está bem trabalhado. Mas é uma ansiedade até boa, positiva, que nos bota, né, ânimo, que bota um pouco de atenção, mas, mas eu já fui mais ansiosa. E quando a gente trabalha internamente, porque a gente vai vendo o porquê da ansiedade, de tanto que a gente se identifica com os estímulos externos, né? Então a gente sai da gente. Então, quando eu fui começando a perceber isso, trabalhando dentro de mim, eu
a minha ansiedade foi sumindo. Ela foi literalmente sumindo. E eu, né, vocês que, Claudinha, então, que faz um trabalho mais longo comigo, eu sempre falo isso. Não pensa no resultado, não cria expectativa, nada, porque nada que gere mais ansiedade. Estou com um problema, ok. Fico ok com o problema, que vai ser muito mais saudável você ficar ok com o problema que está te preparando para alguma coisa, do que você querer se libertar logo dele. Porque quando a gente quer se libertar de alguma coisa, a mensagem que a gente está enviando é que a gente está precisando se libertar daquilo, e sempre aquilo que a gente está precisando muito é uma coisa que está ausente na gente, então a gente vai ter mais da ausência daquilo. Então, quando a gente começa a curtir, né, o problema, né, a gente está vendo que a gente tem um crescimento naquele lugar. Então, quando eu fui começando a gostar dos sinais dos meus problemas, eu fui começando a baixar o nível de ansiedade. É normal, foi fazendo assim, ó, sabe? Vai fazendo assim automaticamente, então é sem esforço nenhum. E hoje, eu estou vivendo um nível de liberdade que, que quando a Paula me chamou para ir para o Espírito Santo na véspera da viagem dela, eu falei, topo. Só fiz uma malinha e fomos para lá, não sabia nem o evento que era, nem quantos dias a gente ia ficar, nem para onde a gente ia, não sabia nada. Só sabia que ia ser legal. Por quê? Porque alguma coisa dentro de mim estava dizendo que ia ser legal, mas porque eu já tinha me alinhado dentro de mim. Então, qualquer coisa que tivesse alinhada com aquilo que eu estou pensando e sentindo, tá ok. Mas se eu não estou alinhada comigo, eu estaria o tempo todo equilibrando pratos do lado de fora. Peraí, tem gente aqui, deixa eu admitir aqui, tem 3 pessoas aqui. Só um minuto, gente, hoje vai ser meio piloto, tá? Tá bom? Vou melhorar isso, tá? Vou melhorar isso. I promise. Alci, não sei se é auxiliadora. Raquel! Sim. Boa noite, meninas. Boa noite. Alci é auxiliadora? Sim, Só assim eu te vejo, hein, Raquel? Boa noite, Sim. auxiliadora. Seja é bem-vinda. Alci, auxílio auxiliador. Alci, beleza, Alci? Auxílio Seja auxiliadora. bem-vinda, Alci. Alci, nós estávamos aqui conversando porque essa salinha acabou que todo mundo aqui meio que já se conhece, sabe? É, Lucinéia, prazer, Lucinéia, boa noite. Ai, olha a Paula ali, a aluna da Paula, que legal. Sou aluna eu da Paula também. também. Alci também? Eu também sou. Por isso que eu achei você. Olha que legal, vocês estavam ontem lá, foi maravilhoso, não foi? Foi ótimo. A Paula hoje não entende porque Ontem eu não estava. ela não entendeu porque que hoje ela está assim, ó. Ela deu tanto amor ontem, tanta energia ontem, de 9 às 7 da noite, sem parar, com 100 pessoas, um negócio maravilhoso, que hoje ela está ali, ó. Falei, hoje vamos dormir cedo. Só que não, a gente não consegue parar de falar. Bom, gente, então vamos só. Então, meninas que estavam ontem na Paula, hoje está sendo o nosso primeiro dia aqui. A gente está fazendo muito mais uma apresentação, porque, como é o primeiro dia, eu também estou me ambientando aqui, tá? Eu nunca fiz isso que eu estou começando a fazer hoje aqui com vocês. Vai ser um grupo onde a gente vai falar de temas importantes. Vocês também vão poder falar daquilo que cada uma tiver vontade, né, para a gente ou tratar no mesmo dia ou se preparar para a segunda-feira seguinte, mas sempre para ser um momento importante de paz na nossa alma, de calma na nossa alma. Então, a gente hoje pode falar um pouquinho da ansiedade, ou não, ou a gente pode partir para uma prática, porque o mais importante é a gente saber, né, Raquel? A gente fala isso, né? Que a gente tem um lugar para a gente se conectar com quem está na mesma vibe, com quem está na mesma frequência. Por quê? Porque a gente que faz essa busca pessoal do autoconhecimento, a gente se sente muito sozinho de vez em quando. Não sei se vocês percebem assim também. Às vezes a gente se sente sozinho, porque do lado de fora tem muita agitação. Então, Raquel e Alcia, estava falando para elas que
A gente está sempre em muitos lugares. O lugar onde a gente fica menos é dentro da gente. E por incrível que pareça, quando a gente está sozinho, a gente tem dificuldade de ficar dentro da gente. Não sei se vocês sentem assim. Eu sinto. Às vezes, quando eu estou sozinho, eu tenho mais dificuldade de ficar comigo mesma, porque eu estou sempre pensando em alguma coisa. E quando eu estou com mais gente, quando eu estou até trabalhando numa sessão, eu consigo ficar mais dentro de mim. Então, eu adoro quando o meu dia eu tenho bastante atendimentos, porque aí eu consigo ficar dentro de mim. Mas quando eu estou sozinha, sem essa responsabilidade, eu também sou tragada pela, pela vida frenética, né, que a gente tem, por um monte de estudo, por um monte de responsabilidades onde a gente se coloca, tá? Gabi, você não vai conseguir mesmo, né? Eu não sei, gente, desculpa, boa noite. Eu tô com meu rostinho aqui tá uma bolinha preta. Eu já tentei como ela tentou me explicar, só que quando eu clico lá nos 3 pontinhos, aparece assim, apenas a opção de denunciar, que eu acredito que seja reunião. Aí eu não tenho. O meu telefone é iPhone também. Sabe o que que aconteceu comigo, Gabi, uma vez? Eu estava tentando, e o meu estava tudo preto. Ele estava conectado no meu MacBook. Então, o meu E MacBook estava habilitado para a câmera. Aí eu tive que ir lá desabilitar. Foi ao contrário. Eu queria no meu MacBook, mas ele estava habilitado no iPhone. E aí, quando eu desabilitei no iPhone, eu voltei para a câmera no MacBook. mas eu Rô, eu vou entrar aqui pelo meu iPhone só para ver se eu consigo ajudar a Gabriele, porque aquilo que eu te expliquei, Gabriele, era ah, no computador. Então, tá, você se bem precisa me liberar aí, Rô, para eu Tá? Mas poder. Que eu deixa estou eu te... como segunda entrada aí na reunião, só para ver se eu consigo ajudá-la. Acho que agora eu eu entrei. entrou alguém aqui, mas eu não sei se é você. Eu vejo todas vocês, só que eu só apareço quadradinho com bonequinho, quadradinho preto com bonequinho sem foto. você habilitou a sua câmera nesse. Você está no iPhone ou não? Eu estou no iPhone e acabei de fazer um zoom para minha equipe do trabalho e estava normal. É. Então vamos deixar assim mesmo, gente. Então vamos deixar assim mesmo. Vamos falar só um pouquinho para a gente também não usar todo o tempo. Só a Ai, última tentativa. Eu tô. Ai, gente, eu tô dupla aqui. Tá vendo que eu tô dupla aqui? Eu simplesmente, aqui no iPhone, tem aqui embaixo, ó, o microfone e o vídeo. O vídeo estava cortado e eu cliquei em cima, por isso que eu tô aparecendo. Ah, ela já apareceu. Pronto. Agora estamos todas aqui. obrigada, tá, Luciana? Nada, querida. Agora eu já te reconheci, Ah, mas que não bom. vou falar mais nada para não te entregar. Eu Ah, encontro você na sexta. Então vamos lá, meninas. Vamos lá para a gente poder partir logo para uma meditaçãozinha e a gente se preparar, porque quando a gente fala, né, que a gente vai falar um pouquinho de ansiedade, mas o mais importante também é a gente entender o poder da intenção, o poder da intencionalidade, né? Em tudo na nossa vida, quando a gente tem uma intenção, a gente direciona a nossa atenção, a nossa energia para um lugar definido. E quando a gente tem uma intenção, a gente tem 80% do nosso caminho andado, sabe? Percorrido, porque a intenção, ela move uma frequência, né? Uma energia, e naturalmente a gente vai indo para esse lugar. Então, quando a gente tem a intenção da gente se preparar para uma semana com um pouco mais de calma, todo mundo, eu aposto que está aqui, já está realmente num movimento de acalmar mesmo. Por quê? Só porque a gente se colocou nessa intenção, mesmo que tenha sido em cima da hora, né? Que a gente montou o nosso encontro em cima da hora. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de ansiedade. A ansiedade, na verdade, é uma resposta, né, a um estresse que a gente mesmo se coloca. E como hoje toda a nossa vida ao redor da gente, ela é baseada no estresse, na aceleração, o que que acontece? Tem algum dispositivo ainda dentro da gente,
da nossa ancestralidade, bem lá atrás, que a gente já foi morador das savanas, a gente já teve contato com animais ferozes, a gente já teve contato com uma vida muito mais hostil. Então a gente tem isso na nossa memória. Se a gente não começa a desprogramar um pouco isso, toda vez que a gente tem uma resposta a alguma coisa que tira a gente do nosso estado de paz, é a mesma informação que a gente tinha desde o tempo das cavernas. Só que hoje a gente não tem mais esse tipo de risco, mas a gente tem o mesmo comportamento, a mesma resposta que sentia antigamente. Então, a importância da gente se conhecer, da gente olhar para dentro e a gente começar a olhar quais são os gatilhos dos nossos medos, que hoje a gente não tem mais uma onça olhando para a gente. A gente não tem mais uma cobra com uma linguinha assim tremenda olhando para a gente. Então, se eu perguntar para qualquer uma de vocês, do que vocês têm medo agora? Eu tenho certeza absoluta que ninguém saberia me responder. Agora, uma vai falar assim: eu tenho medo de não conseguir pagar as contas desse mês. A outra vai falar: eu tenho medo sei lá, de não conseguir me relacionar de novo depois que eu me separei. Eu tenho medo de não dar conta de não sei o quê. Cada uma vai dizer uma coisa. E eu vou falar qual é o medo de vocês agora. Porque o que gera ansiedade, o que gera medo, é alguma coisa que está na frente da gente agora. Então, se a gente for começar a perceber do que a gente tem medo, a gente vai ver que a gente tem um monte de medos que não estão no nosso presente. Então, se eles não estão no nosso presente, eles estão gravitando em algum lugar na nossa mente. Mas se eu falar um medo real, é só se estiver pegando fogo na minha cortina nesse minuto. E mesmo assim, na hora que tem a cortina da minha casa pegando fogo, eu vou estar menos ansiosa do que se eu tiver alguma coisa na minha mente rodando, que eu nem sei o que é, porque eu não paro para olhar. Se eu tiver um fogo na minha cortina, ou se eu tiver uma onça na minha frente, eu aposto que eu vou ter uma ação e eu vou sair daquele risco. Alguma coisa vai acontecer e aquela sensação vai acabar. Agora, quando a gente fala de ansiedade, da forma como a gente está vivendo hoje, ela não acaba. Vocês estão conseguindo acompanhar? Por quê? Porque ela é mental. E tudo que é mental não tem como a gente terminar se a gente não tiver uma grande intenção por trás. Então, como a gente vive num carrossel sem nenhuma intenção, a gente vive no automático e não sai desse lugar. Então, o poder, quando eu falei lá no iniciozinho que o poder da intenção é de pelo menos eu falar assim, caramba, eu tenho a intenção de me cuidar, eu tenho a intenção de me olhar, eu tenho a intenção de me acalmar, eu tenho a intenção de sair desse estado que eu nem sei de onde veio. Então, quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, nesse processo da gente começar a se olhar para dentro, isso passa a ser normal na gente, a gente não consegue mais fazer diferente. Então, esses dias que eu estou aqui na Paula, o tempo todo, quando vem um gatilho de qualquer coisa na gente, porque a gente não está livre disso, e a gente que trabalha com isso, a gente fica muito mais ligada nisso do que qualquer um que às vezes não lide com isso todos os dias. Cada vez que vem um gatilho, a gente para tudo para olhar. Caramba, tá vindo isso aqui agora. Então, o tempo inteiro... E tem uma pessoa aqui, peraí. Deixa eu só admitir aqui, gente. Então, o tempo inteiro, a gente tem a intenção de olhar para os nossos medos. Então, o tempo inteiro a gente está olhando para aquela cortina que está aqui na minha frente. Por quê? Porque quando eu olho para ela especificamente, eu sei que é algo real. E mesmo que esteja no meu subconsciente, está vindo de algum lugar, mas só de eu ter a intenção de olhar, esse medo ele já diminui. É impressionante. E aí, quando a gente fala para a gente assim, e isso eu vou falar agora para vocês, por quê? Porque quando a gente olha para esse medo, o nível da nossa ansiedade começa a baixar. É uma mágica. Mas quando eu olho para o meu medo mental, olho para ele e deixo ele doer, mas aí ele começa a apertar o meu estômago, não sei por que ele gera um incômodo no meu estômago. Tá bem, tá bom, vamos olhar. O estômago não vai conseguir ficar contraído por muito tempo, daqui a pouco ele solta. Aí você continua olhando para aquele medo, aí ele solta. Aí sabe o que acontece com isso? O nosso nível de ansiedade vai baixando. Só porque eu olhei para ela.
só porque eu olhei para o medo que está gerando aquilo. Agora, se eu não olho, olha como é que fica, ó. Fica um negócio aqui, ó. E aí eu estou fazendo tudo no meu dia, mas tem um negócio aqui. E ele não acaba. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão conseguindo entender? Vocês já sentiram isso? Muito. Quando é mental, não tem fim. Agora, quando você pontua, não, dentro disso aqui, mesmo que eu não esteja vendo tudo que está aqui, mas eu estou vendo alguns. Só de eu olhar, o nível do meu medo diminui. Só de eu olhar. Por quê? Porque eu acendi uma luz, clareou. Agora, enquanto eu não acendo, eu vou ficar o tempo todo inconscientemente imaginando coisas. Então, por exemplo, como eu faço um trabalho que eu consigo entrar, né? Claudinha sabe bem disso, Raquel também. Eu consigo entrar no campo, né, de vocês. Qual a primeira coisa que eu faço? Vamos diminuir o ritmo dos pensamentos. E a gente, durante a sessão, a gente não sente exatamente isso? Que parece que na hora que a gente começa a desligar e deixar alguns pensamentos irem embora, na mesma hora a gente não sente um desacréscimo de movimento no cérebro da gente não sente isso? O que é isso? Foi uma intenção. A gente não fez nada, eu não fui lá dentro, não botei uma chave de fenda, não arranquei nada. Foi uma intenção. Então vamos ver um monte de pensamentos que a gente não olha. Então tem um monte de pensamentos que rodam na cabeça da gente no automático. E eles ficam, uma boa parte dos nossos pensamentos, eles são repetitivos, só que eles ocupam um espaço. E eles ficam repetindo a mesma coisa para a gente. Só que eles ficam ocupando um espaço precioso. Então, uma dica para baixar a ansiedade logo hoje. De tempo em tempo, dê uma parada e fala assim, eu determino... Peraí, tem uma pessoa querendo entrar aqui também. Você fala assim, ó, poder da intenção. Eu determino, eu me preparo agora para diminuir. Podem botar um número, porque o número é legal, porque você vê um tamanho. Eu me preparo para reduzir em 30% a quantidade dos meus pensamentos agora. E vocês vão me dizer, se só de vocês fazerem isso, o nível de ansiedade vai baixar. Por quê? Porque você baixou o movimento cerebral que ajuda você a ficar com esse estado de estresse, que gera ansiedade. Outra coisa legal, a nossa ansiedade ela vai muito para o estômago. Não necessariamente alguém vai ter um incômodo no estômago, mas normalmente sim. Então, de tempo em tempo, dá uma bela relaxada no estômago de propósito. Começa a ter mais noção, sabe? Do corpo, do que está gerando aquele incômodo. A minha Baixa a vai pro bola. coração. Oi? A minha vai pro coração. No coração? Beleza. É, Então, sim. Lucinéia, o que você faz? Na hora que você sente o desconforto no coração, para tudo, intenciona olhar para o seu coração e começa a ver que ele está acelerado. De boa. Não tenha medo. O medo gera ansiedade. O olhar diretamente para o medo, É tipo assim, uma pressão. sim. E o que você sente quando você sente essa pressão? Você sente medo? O que você sente? Ah, eu sinto que eu fico às vezes procurando, né? Qual é o pensamento, qual é aquilo que eu estou pensando que está me gerando essa apreensão. Aí, aí eu respiro, né? Dou um tempinho e fico tentando ver no que eu estou, aonde está o meu pensamento que está gerando essa apreensão. Então, posso E te dar uma aí, sugestão? é, Não fica procurando. Quando você sentir o seu coração mais acelerado e com essa sensação, né, que te dá esse desconforto, você só para e fica olhando para, só olhando. Não busca entender, só olha. Até a hora que você começar a perceber que ela vai arrefecer. Ela não vai piorar. A sensação de piora é quando a gente tem medo de olhar. sim, Pode confiar. sim. Vai acelerar o coração, mas não tem problema. Fica olhando e lembra assim, sabe? Não, ela falou que eu posso olhar, que não tem que ter medo nenhum. Só da intenção
você vai me dizer, caramba, foi impressionante, mas eu senti isso. Você vai me dizer, Sim. beleza? E agora, antes de... depois que eu falei com a minha filha, aí me veio essa apreensão. Aí eu falei assim, eu vou entrar na live e eu vou escutar e vai dissipando, né? Sim, Mas aí você começou a falar, e aí eu fui olhar para isso e aí tá assim, que descendo um pouquinho o nível, mas estava sim. mais Outra coisa apertado. bem interessante, Lucinéia. Primeiro você vai observar abstraindo o medo. Olhar mesmo, sabe? Como se você estivesse olhando para ver se tem alguma sujeira na pia, alguma coisa assim. Você vai olhar com tranquilidade. Porque parece que tudo que envolve uma emoção nossa causa medo na gente. Que doideira é essa? Que isso? Pô, uma coisa dentro da gente dá medo na gente. Não parece doido isso? Sim. Se estiver falando que uma coisa fora dá medo, tudo bem. Eu vou atravessar a rua, eu tenho que olhar. Como eu não enxergo bem, eu tenho que ter. Peraí, tem mais uma pessoinha aqui. Então eu tenho que ter. Rosana, a- Oi? quem entrou aí por último está com o áudio aberto, de vez em quando está dando uma interferência. Quem entrou por último? Estava com o áudio aberto. Hanako? Hanako é a Hanako que ia na brownieria? Que eu não vejo há 200 anos? Será que é? Bom, mas então, Luciné, cadê você? Aqui. Então, Luciné, Olha, não parece doido que uma coisa que é dentro da gente, a gente tem medo? Então, quando a gente começa a não ter mais medo da gente, daquilo que está dentro da gente, e a gente começa a acolher o que está dentro da gente, a gente começa a se reconectar com a gente, sabe? A gostar de olhar para dentro da gente, os nossos medos vão começando a diminuir. A gente vai começando a se conhecer melhor. Aí a gente vai vendo que a gente tem superpoderes dentro da gente. Por quê? Só esses aqui pouquinhos que eu falei para você são superpoderes. Poder da intenção, ele gera uma confiança na gente só da gente intencionalizar alguma coisa de manhã. Mas na hora que eu sinto alguma coisa, sabe, Luciné, eu intenciono também. Cara, agora eu vou olhar, mas eu não vou tentar entender. Porque se eu for tentar entender, eu vou tentar entender com a minha mente racional. E a minha mente racional ela já está toda condicionada com um monte de coisas. Ao mesmo tempo, quando eu me liberto dessa necessidade de ficar entendendo tudo, eu sinto. O poder do nosso sentimento é muito maior do que aquilo que a gente, do que aquilo que a gente entende. Quando a gente sente, é muito mais forte. Então, eu prefiro muito mais sentir um prazer, um estado de paz, do que ficar entendendo o que eu tenho que sentir, porque aí gera ansiedade em mim. Aí depois, Luciné, isso para todo mundo. Qualquer coisa que incomoda, cara, eu estou muito ansiosa hoje, eu não sei, eu estou muito estressada. Não vou olhar para ver o que está me estressando, porque cada um vai ter o estresse por alguma razão. Eu só vou parar e olhar para mim e me perguntar por que eu estou estressada desse jeito, se eu posso intencionar ficar bem. Peraí, tem mais uma pessoa. Gente, a gente vai ficar aqui até que hora? Tem gente entrando 8h30. Mas hoje, galerinha, vamos levar hoje como um teste, tá? Só um papinho aqui. Porque a gente não está nem conseguindo acompanhar o nosso horário, né? E cada um que vai entrando vai chegando e pegando no meio. Mas você está entendendo, Lucinéia? E todo mundo está entendendo como que a gente vai se libertando da nossa ansiedade? Só da gente botar um pouquinho. Eu gosto muito de usar. Todo mundo sabe o que é aquele dimmer, que a luzinha vai aumentando aos pouquinhos? É melhor do que acender a luz de uma vez. Usa sempre a imagem de que você tem um dimmerzinho e vai acendendo a luzinha aos pouquinhos. Aí você imagina que essa sensação que está angustiando o seu coração, que está te dando algum medinho, uma preocupação, imagina que é uma sombra bem no meio da parede branca, assim, na sua sala. Aí você fica com medo até de olhar para aquilo. Você não entende o que é aquilo. Aí você começa a girar esse dimmerzinho, ele vai aumentando a luz.
Quando ele vai aumentando a luz, vai diminuindo aquela sombra na parede. Aí aquilo que estava te amedrontando tanto, você vai vendo que era uma folhinha que estava em cima da mesinha lá, de algum lugar, só que bateu o reflexo ali da luz e projetou na parede. Aí pareceu um monstro. Quando você chega e começa a olhar de frente, você vai ver que aquilo, olhar de frente é botar luz, né? Você vai ver que aquilo não é tão grande assim. E se aquilo está dentro de você, não pode ser maior do que você. Como que uma coisa que está dentro de você pode ser maior do que você? Então, tudo isso a gente vai construindo. A gente que vai configurando na gente, que a gente vai olhar para a nossa vida desse jeito. Para a gente começar a desmistificar coisas. Quando eu falo com meus clientes, sabem muito bem que eu falo assim, tá bom, você tem isso desde que você era criança, hoje você tem 50 anos. Aí você pensa que você tem isso há 48 anos. Você pensa que você tem isso há 48 anos. Só que se isso está na sua cabeça nesse momento, você não tem há 48 anos. Você tem, sabe aonde? Aqui, ó. Bem aqui. É como se estivesse aqui. Aí você faz o quê? Você não vai lá 48 anos atrás para ver o que aquela criança sentiu. Você vai só aqui, ó. A criança está aqui. Forma de ilustrar, tá? Ela está aqui por quê? Porque ela está no presente. Se ela está no seu pensamento, ela está aqui. O passado, ele não existe. O passado é uma ilusão. O que existe é o que está presente aqui na minha mente. Só existe isso. Então, se existe isso, pode ser 48, 58, 68 anos atrás, mas está aqui, ó. Quando eu percebi que eu tinha uma facilidade de retirar traumas da, da estrutura mental, né? Que as pessoas trazem aquele trauma e ficam com aquilo muito tempo, eu percebi que a facilidade de tirar um trauma é porque o trauma não está lá, ele está aqui. E isso que eu falo que de estar aqui é porque para mim também foi muito mais fácil entender que se uma coisa está na minha mente agora, ela não está lá atrás, o passado não existe. Eu não tenho como voltar tantos anos como se fosse uma estrada para ir lá longe, senão a gente não ia acessar nunca nada. Quando eu falo isso, quando eu falo isso para vocês, isso traz um pouco de alívio ou não? Ou não dá nem para entender? Traz. Você percebe isso, Lu? Sim, Mais um. Oi? sim, eu entendo, porque a mente é que cria, né, no caso. Exatamente. Mas a gente se assusta com a nossa mente, porque a gente não tem o hábito de olhar para ela. E principalmente, a gente não tem o hábito de olhar para ela diminuindo o nosso medo. Eu não falo que a gente não tem que ter medo para olhar para ela, porque senão cada vez que eu for olhar e eu tiver um medinho, eu vou achar que eu estou fazendo uma coisa errada, e não tem nada de errado. Mas tem uma coisa da gente sentir prazer da gente se olhar. Quem aqui não tem prazer de tomar um banho morno delicioso e não sente paz quando você toma um banho morno delicioso? Eu sinto uma paz enorme. Então, se não fosse o cuidado com a água do planeta, eu ia ficar 4 horas dentro de um banho morno, porque eu adoro aquele barulhinho da água. E é a mesma coisa quando a gente começa a gostar de olhar para dentro da gente. Porque quando a gente olha para dentro da gente, muitas vezes a gente vai trazer uma vontade de chorar. E quantas vezes a gente evitou a vontade de chorar? Sabe o que acontece quando a gente evita a vontade de chorar? Ela meio que calcifica dentro da gente. Quando ela calcifica dentro da gente, ela gera uma tensão, que a gente não sabe de onde vem. Ela calcifica uma tristeza. Vocês já viram um chorinho de criança? Que delícia que é? A criança chora e depois ela faz assim, ó. Que coisa deliciosa esse suspiro no final. Eu recomendo a todo mundo que, se tiver vergonha de chorar na frente da galera toda em casa, porque depois que eu perdi a vergonha de chorar, porra, em qualquer coisa, todo mundo já olha para mim e fala, porra, mãe, não precisa chorar por causa disso. Eu falei, mas eu tô com vontade. Por quê? Porque é uma delícia fazer assim no final, ó. Ai, aquilo alivia o coração. Então, quando a gente perde essa capacidade de chorar, a gente perde a capacidade de se acalmar. O choro é como se fosse um córrego, sabe? Que vai levando coisas que não nos servem mais. Então, quando a gente acha que a gente está fazendo uma grande coisa, evitando chorar, a gente não está. A gente está sobrecarregando a nossa máquina à toa, porque isso é um dispositivo divino que a gente tem para deixar escoar.
O banho, ele é delicioso por isso. Primeiro que ele já parece que já é um monte de lágrimazinha também, quando a gente já quer chorar, já bota aquele negocinho ali, já ajuda, porque a gente já chora junto com aquele barulhinho da água. Segundo que ele vai limpando, né, toda... A gente já sente que aquilo está limpando desde a nossa cabeça, já está limpando tudo por dentro e por fora. Por que que está limpando? Porque a água tem o poder de limpar o nosso pensamento? Não, mas é por causa do poder da intenção. Então, só de eu intencionar isso, eu vou ter isso. Isso traz calma para você, Lucinéia? Sim, já aliviou bastante, já não estou mais sentindo essa coisa antes de começar que eu estava sentindo. Você vai Sim, falando e eu vou absorvendo aquilo que você está com, porque né? todos nós vivemos isso. Oi? Uhum. E vai ficando de lado e ele vai ficando ali e vai se dissipando. E quando você estiver olhando para isso, olhando mesmo, o que que é isso que eu estou sentindo? Aí vai ser mais legal ainda, Uhum. porque você não vai mais ter medo de olhar. Sim. É desconfortável? É. Por que que é desconfortável? Porque quando a gente finge que não está vendo, é como se a gente botasse assim um band-aidzinho, mas eu tenho uma ferida ali, né? Aí eu não quero olhar, porque aquilo dói. Aí eu vou ali e boto um band-aid. Só que aí, sabe qual é o problema? Que cada pessoa que encosta no meu braço, já que eu não curei a ferida, cada pessoa que encosta no meu braço, eu penso que está me machucando. Cada pessoa que encosta no meu braço, eu entro em modo alerta, estresse, por quê? Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Claro, eu estou com uma ferida aberta. Se eu não cuido da minha ferida, tudo que vier perto de mim, eu vou ter medo que chegue em mim. A ansiedade é um medo de que algo me aconteça. Então, se eu tiver qualquer coisa que eu não olhe, eu vou ter ansiedade o tempo inteiro. Porque eu vou ter medo que algo se aproxime de mim, entende? Eu vou ter medo Uhum. o tempo todo disso. Então, se eu mesma olho, eu não vou ter medo, porque eu já conheço, eu sei. Não, eu tenho uma ferida aqui. Então, é só eu cuidar dela, que eu sei. Agora, na hora que eu vou curar essa ferida, quando eu vou curar, ela vai doer. Por quê? Porque eu vou abrir a ferida, eu vou botar metiolate, sei lá, não sei se tem coisa mais moderna, mas eu vou botar metiolate, eu vou botar qualquer coisa ali. Minha mãe chamava, tinha uma coisa, tem uma coisa chamada maravilha curativa, que diz que cura tudo. Mas dá aquela ardênciazinha, você está vendo carne viva. Então, na hora da cura, vai doer um pouquinho. É hora de chorar, é hora de deixar doer, mas é hora de você falar, porra, mas agora eu estou mexendo aqui, então agora vai cicatrizar mesmo. Agora, enquanto eu estou botando um band-aidinho e estou fingindo que não estou vendo, ninguém pode chegar perto de mim que eu já me arrepio toda. Por quê? Porque eu tenho medo que encoste na minha ferida. Isso é consciente? Não, não é. Isso são os pratos que ficam rodando aqui, que geram ansiedade e medo na gente. E a gente não sabe o que é. Então, quando a gente começa a construir o hábito de se olhar, a gente tira 40% da nossa ansiedade. Porque já não é mais algo que eu não conheço, mesmo que eu não entenda o que é exatamente. Mesmo que eu não entenda, mas eu já sei. Então ninguém pode trazer aquilo para mim de fora, porque eu já sei. Beleza? Meninas, podemos fazer uma. Foi ótimo você falar, muito bom. Ah, legal, Luciné, que coisa boa. Era para me ouvir isso Então, aqui. Rosana, oi. Rosana, oi, deixa eu fazer uma pergunta assim, pegando aí a sua última fala. É, mesmo que a gente não entenda exatamente o que está acontecendo dentro da gente, ou que a gente não saiba o motivo, o que motivou, ou a razão, a origem daquela questão, mas que a gente perceba que existe uma questão ali, né? Eu percebi um gatilho, percebi uma dor, percebi uma questão ali, isso me incomodou, de alguma maneira, alguma coisa de fora se comunicou com alguma coisa de dentro e vice-versa, enfim. Mesmo que a gente não saiba ainda a origem daquilo, o simples fato de perceber de repente fazer um processo, sei lá, ou de relaxamento, ou de tentar olhar para aquela, onde é que está incomodando? Está incomodando na cabeça, na coluna, nas costas, no joelho, enfim. Fazer esse movimento, você acha que já ajuda a resolver? Acho.
Mas olha só, Claudinha, mesmo assim, é claro que a gente vai conversar muito mais do que a gente pode fazer para buscar esse fiozinho. O que eu estava dizendo para a Lucinéia é porque ela estava ansiosa porque ela não estava conseguindo descobrir. Então, essa resposta que eu dei para ela foi uma coisa assim: não tem necessidade. Mas é claro que quanto mais a gente vai conversando, quanto mais a gente vai vendo que a gente tem condição, sim, de buscar o fio da meada, de buscar o fio da meada, não, de buscar a origem daquilo, a raiz daquilo, a gente tem condição muitas vezes de chegar. Mas muitas vezes a gente não tem. Tem muitas coisas que eu, por exemplo, vou buscar em mim que eu não consigo chegar na raiz. Aí eu busco quem consegue ver isso junto comigo. Eu brinco com todo mundo que eu consigo pintar o meu cabelo aqui na frente, mas atrás eu não consigo, porque às vezes eu não vou enxergar onde, onde exatamente eu preciso retocar. Mas quando eu estou com alguém, a pessoa me ajuda a ver onde exatamente eu preciso chegar. E tá tudo maravilhoso com isso. Quando a gente está aqui, todo mundo junto, o simples fato da Lucinéia falar de uma questão dela, eu aposto que conecta com alguma coisa que uma de nós está sentindo também. Porque não tem como a gente se juntar de alguma forma sem ter alguma conexão. Não existe, isso é física. Não tem como nós todos aqui, né? Porque tem também o Roberto e tal, nós todos aqui, a gente não está aqui por acaso, porque a gente se conectou. Então tem um campo que junta a gente nisso. E esse campo é poderoso. Então, só da Lucinéia ter falado isso, o nosso inconsciente, ele é inteligente e ele trabalha. Então, às vezes, vão descolando coisas ali que vai juntando, e aí você que nem sabia que tinha uma questão, só da Lucinéia falar, você já, você já começa a soltar aquilo. Porque nem tudo precisa ser complexo. Nem tudo precisa de um processo profundo para gerar uma cura. Nem tudo. Mas tem coisas que sim. Então, quando eu estava falando para vocês, né, que eu e Paula, a gente, como a gente está junto aí, a gente adora essa coisa, né, da gente ficar mergulhando dentro da gente o tempo inteiro. Quando eu falo uma coisa, a Paula já fala: ih, caramba, tem coisa aí. Por quê? Porque ela está me ajudando. Então, ela, na mesma hora, quando tem alguma coisa, ela, ih, Rô, dá uma olhada aqui. Sabe? Por quê? Porque a gente gosta disso. É melhor do que de sessão da tarde. É muito mais gostoso a gente olhar para dentro da gente do que a gente olhar para fora. Então, quando a gente tem essa possibilidade da gente se encontrar, da gente ter esse tipo de conexão que fala, né, desse silêncio nosso interior, o silêncio não é às vezes a ausência de uma palavra, é um silêncio para o mundo externo, que é todo frenético e que carrega a nossa atenção para coisas que a gente nem sabe. E aí o que que acontece? Como a gente não afina o nosso instrumento, que é isso que eu falei, olhar para uma dor sem medo, tomar um banho intencionando, né, que aquele banho tá me relaxando, intencionar o início do dia, botar luz naquilo que está incomodando, mesmo que você não saiba o que é. E o mais importante, gente, é a gente olhar para dentro da gente sem medo, porque tudo que está dentro da gente é menor do que a gente está dentro. A gente não pode ter medo da nossa mente. A gente tem que trazer ela como um grande apoio que a gente tem. Beleza? Tá ok para todo mundo? Sim. Mais alguma pergunta antes da gente começar, então, para a gente dar uma relaxada boa? Intencionar a nossa semana? Ou todo mundo já dormiu? Não, tô acordado. Acho que está todo mundo já dormindo, a gente já pode Tá, desligar, apagar a luz. Então, beleza, então vamos lá. Procure uma posição onde você se sinta bem confortável, não tem problema se sumir da câmera, deitar no sofá, não tem problema nenhum. Procura um espaço onde você vai se sentir bem relaxado, sabendo que qualquer barulho externo só vai aprofundar o seu estado de relaxamento. Intenciona isso também, que qualquer barulho externo vai aprofundar o meu estado de relaxamento.
que esse momento que eu estou usando para mim é um momento de auto-amor. E o auto-amor gera em mim autocuidado. E de agora em diante, quando a gente for se encontrar aqui todas as segundas-feiras, a gente vai falar muito essa palavra composta: auto-amor, autocuidado, autoestima. Por que que a gente vai falar muito isso? Porque a gente vai olhar para dentro da gente. A gente vai tirar esses minutos para a gente não precisar cuidar de ninguém a não ser da gente mesmo. Porque quando a gente cuida da gente, automaticamente tudo vai indo para o lugar. Então fecha os seus olhos. Vai sentindo todas essas sinapses, né, que estão dentro do cérebro nesse momento. Vai sentindo que elas estão assim, por alguns minutos, se desligando. Como se fosse um galpão. Sabe um galpão? Cheio de refletores e luzes assim, e de repente você vai desligando chave por chave. E alguns canais vão se desligando e vai ficando um silêncio. A gente vai fazer isso com o nosso cérebro nesse momento. E da mesma forma que eu falei para vocês intencionarem que boa parte dos pensamentos podem ser eliminados em segurança. Podem imaginar que 30% dos pensamentos estão sendo eliminados nesse momento em segurança, simplesmente porque são pensamentos que não são necessários para a gente, com certeza. Estão ocupando um espaço de alívio na nossa mente, no nosso cérebro. Essas conexões neurais, nesse momento, a gente intenciona que elas comecem a se desligar por alguns momentos só. Depois retoma tudo em segurança também. Deixa o couro cabeludo bem molinho, soltinho. Começa a sentir a sua testa bem lisinha, bem suave, bem serena, como se fosse a testinha de um bebê. Sente como é bom ter uma testa lisinha, serena. E mesmo que você esteja sentindo esse relaxamento ainda tímido em você, registra, mesmo assim, que só de você intencionar relaxar, você consegue. Então registra isso. Registra assim, ó, como é bom eu mesmo entrar nesse estado. Como é bom eu permanecer, porque aí o seu cérebro vai ouvindo esse comando. E quando você falar, é nesse estado que eu quero permanecer, ele te deixa nesse lugar. Deixa que os pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos que paralisam as suas ações, que alguns deles possam ir embora, eles não são necessários. Vai se acostumando com esse espaço sendo criado por você mesmo, dentro da sua mente, para que possa ser ocupado daqui a pouco por pensamentos fortalecedores. Você mesmo substitui aquilo que você quer na sua vida. Você substitui. Eu escolho ter a minha mente serena. E deixo. Deixa os seus olhos pesados, tão pesados, fechados. Um peso nos olhos, sente eles colados, que mesmo que eu pedisse para vocês abrirem os olhos, vocês nem conseguiriam. Tamanho relaxamento, tamanha paz que isso dá. E sabe por que que essa paz começa a se fazer na gente? Porque a gente se desconectou das distrações externas e a gente se conectou com o nosso mundo interno, tão valioso, tão importante.
Relaxa a pele do seu rosto. Sente a sua pele. A pele tem contato com o mundo externo. Relaxa ela agora. Relaxa a musculatura do seu rosto. Deixa suas bochechas pesadas. Relaxa também os ossos do seu rosto. Percebe o quanto essa estrutura merece esse relaxamento, esse carinho. Relaxa seus lábios, suas gengivas, dentes. Observa os seus dentes. Relaxa até os dentes. Eles fazem parte da nossa estrutura. Relaxa a sua língua. Observa como a sua língua agradece esse momento em que você olha para ela e entende que a sua língua reflete a expressão da sua alma. E se a sua língua não estiver falando aquilo que a sua alma expressa, ela se cansa também, ela se tensiona. Então agora é o momento da gente relaxar a nossa língua e dizer para ela que de agora em diante a gente vai expressar tudo aquilo que tem na nossa alma, toda a nossa alegria, toda a nossa verdade, toda a nossa paz. Relaxa sua mandíbula e queixo, garganta, pescoço. Relaxa os seus ombros. Imagine que existam caixinhas de vidro nos seus ombros. Imagina, caixas de vidro nos seus ombros. Só que essas caixas de vidro caem no chão agora e elas se estilhaçam, dizendo para os seus ombros que nunca mais você vai colocar nada neles, nenhum peso, nada. Você vai se permitir caminhar de hoje em diante com seus ombros leves, assim como a leveza de todo o seu corpo. E agora a gente vai registrar esse momento em que o nosso corpo está entrando em relaxamento. E a gente vai registrando cada momento de relaxamento. Registrando nas nossas células. Registrando em cada receptor neural. A gente registra esse relaxamento agora. Dizendo para o nosso corpo que ele está liberado para se sentir relaxado em qualquer momento que eu decida. Então, se o meu coração estiver acelerado, eu decido substituir a sensação do meu coração acelerado por essa sensação de paz. Eu decido. Relaxa o seu peito. Pode tirar uma película. Imagina que tem uma película no seu peito e você pode tirar, você pode expor o seu peito. Você não precisa mais se proteger de nada que venha de fora, porque você já é essa paz interna. Começa a sentir alívio no seu peito. Relaxa agora as suas costas. Relaxa a musculatura das suas costas. E vai informando para o seu corpo que esse é o seu estado natural. Vai informando para o seu corpo que não existe nenhum medo. Vai informando para o seu corpo que esse estado de relaxamento é o seu natural de agora em diante. Que não existe nenhuma ansiedade. E se existir, está tudo bem também. Porque de agora em diante, eu mesma vou reduzindo o estresse, a ansiedade, o medo através desse relaxamento. Relaxa todos os órgãos, fígado, baço,
intestino, relaxa o estômago, principalmente o estômago. Relaxa todos os seus órgãos sexuais, reprodutores, vesícula. Relaxa os rins. Relaxa o seu cóccix, a base da coluna. E agora, relaxa a musculatura da sua perna, dos seus pés, dos seus braços. E nesse momento, a gente vai imaginar uma luz rosa, uma luz multicolorida, uma luz brilhante no centro do seu coração. E essa luz ela começa a girar dentro do seu coração. E vai deixando o seu coração vazio. Porque o seu coração é um dínamo. Seu coração manifesta alegria, manifesta tranquilidade, manifesta amor, manifesta paz. Então ele tem que estar vazio. Ele é um dínamo. E a partir de agora a gente vai vendo essa luz multicolorida se expandindo dentro do nosso coração, acalmando o nosso coração, energizando o nosso coração. E essa luz multicolorida vai subindo do nosso coração devagarinho, passando pelo nosso peito, pela nossa garganta, pelo interior do nosso rosto, pelos nossos olhos e pelo topo da nossa cabeça. Essa luz multicolorida vai limpando e energizando e retirando todo o estresse, toda a ansiedade, todas as interferências externas que modificam a paz interna do nosso mundo interno, que trazem distorções. Tudo agora essa luz multicolorida vai limpando e também vai energizando. E agora do centro do peito, essa luz multicolorida vai descendo nosso plexo solar, no meio do nosso abdômen, descendo pelos nossos órgãos, estômago, intestino, rins, vai descendo pelos nossos órgãos reprodutores sexuais, vai descendo pelas nossas pernas e pés, vai ultrapassando pelos nossos pés, vai passando pelo solo, descendo, 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 até o centro da Terra, no cristal do centro da Terra, e essa luz multicolorida vai até lá, encontrando toda a paz no centro da Terra, aterrando a gente. Ao mesmo tempo, do topo da cabeça, essa mesma luz multicolorida também sobe, vai subindo, 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 alcançando as galáxias, saindo da Terra, passando por luzes coloridas também pelo universo, pelo multiverso, passando por uma camada de luz dourada ao redor desse universo, desse multiverso. E mesmo assim, essa luz multicolorida que nos liga à sétima camada, ao sétimo plano, onde só existe a perfeição. E ela se junta nesse lugar, trazendo toda a perfeição para dentro de nós. E do cristal da Terra, ela traz também toda a energia da Terra, perfeita, para dentro de nós. Reconectando a gente com o nosso poder. Esse poder infinito, essa inteligência infinita, qual nós fazemos parte. E nesse momento, o nosso corpo, a nossa mente inconsciente, a nossa mente subconsciente e também a nossa mente racional, nosso cérebro,
os nossos conectores neurais, cerebrais, as nossas sinapses. Tudo isso vai entrando num perfeito estado de paz. E nesse momento, a gente faz um comando. Eu determino que a minha semana vai ser uma semana bem diferente das outras semanas. Porque eu agora percebo que através da minha intenção, eu torno a minha vida mais serena, mais tranquila, mais saudável, mais próspera, mais alegre, mais amorosa. Eu começo a olhar para tudo aquilo da minha vida sem medo, sem ansiedade. E todas as sensações que eu carrego dentro de mim são minhas. Eu não preciso ter medo delas. Respira fundo, deixa todas essas informações entrarem agora nas suas células, nas suas moléculas, em cada átomo do seu corpo, essa nova informação de paz, de autodomínio, de autoamor, de autocuidado, de plenitude. Uma plenitude que vai nascendo a partir de hoje e gradativamente a gente vai se sentindo mais plena em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos o centro de todas as áreas da nossa vida. Então eu não me preocupo mais com as áreas da minha vida. A única ocupação que eu tenho é com o meu centro, é com o meu autodomínio, é com a minha paz. Está feito, está feito, está feito. Respira fundo. Começa a gostar disso. Começa a falar para dentro de você mesmo, yes, é isso. E aos pouquinhos você vai voltando, vai mexendo a pontinha dos seus pés, vai mexendo a pontinha das suas mãos, vai começando a perceber as suas pernas, seus braços, vai sentindo o seu rosto. Procura sentir agora tudo diferente. Intenciona mesmo. Intenciona que você está sentindo e se percebendo diferente, aumentando o seu nível de paz interna. Vamos retornando. Cada um que for se sentindo confortável vai abrindo seus olhos. Quem já tiver dormido já fica aí. Ah, Ai, muito bom. vocês gostaram? Eu amei. Nossa, eu quase fui também. Quase Maravilhoso. foi? Então, a É, próxima quase. vez, a próximas segundas-feiras, vocês estão liberados para já apagarem a luz e não precisam mais voltar, tá legal? Ninguém vai se sentir ofendido se não tiver uma despedida. Aham. Paula tá dormindo lá. Foi mesmo, É, embarcou. A sensação que dá é que a gente não quer sair desse momento. E outra coisa mais legal, quando a gente não quer sair desse momento, o mais bacana é que a gente tem condição de viver esse momento. Eu Só que a pensei gente nisso tem que, agora. só que a gente, quem que tá falando? Gabi, Gabi, só que a gente tem condição de se colocar nesse momento. Mas sabe como é que a gente consegue se colocar nesse momento? Praticando. Então,
o poder que a gente tem quando a gente tem um grupo para fazer isso, pelo menos 1 hora na semana, já vai criando uma nova sinapse dentro da gente. Só que é uma sinapse contraintuitiva, né? Porque ela é diferente de tudo aquilo que soterra a gente durante a semana, com tantas, é, com tantas distrações que a gente tem. Eu não consigo muito isso, porque quando me bate a ansiedade, me dá eu acelero o meu peito, me dá um medo, uma angústia, e junto dela vem, eu acho que ataca o meu déficit de atenção, e eu não consigo me concentrar em nada. Eu fico Sim, como se estivesse perdida na situação, e a angústia vai subindo, vai crescendo. Ontem eu passei por isso à noite, uma sensação de angústia muito grande. Eu estava com seu irmão na cama, indo dormir. Aí eu lembrei que hoje era segunda-feira e que eu tinha um problema muito grande com a minha equipe para resolver de um cliente. Enfim, e para mim não tinha solução. E essa cliente, ela tinha meio que destemperado, me agredido um pouco verbalmente, achando que, pô, que por eu não ter conseguido, ela não ter conseguido ter recebido o que ela tinha que receber, e ela me disse ter passado todas as informações corretas, eu não conseguia achar onde era o foco do problema. Aí isso era 1h50 da manhã, eu não conseguia dormir, meus pés ficavam se batendo. Aí eu contei tudo para o teu irmão, aí o teu irmão falou: calma, vamos olhar tudo. Aí ele foi, entrou no Google, imagem e tal, e pererê, a gente começou a checar CEP e tudo. Aí ele começou a criar história comigo desde o começo, e aí eu abri o WhatsApp, comecei a ver meus papos com a doutora, e conversando, aí eu falei assim, gente, só que aquilo foi me dando uma paz que eu conseguia concentração para entender o que era o problema, e hoje ele acabou me ajudando a resolver de manhã, e eu conversei com ela e já fui para ela cheia de propriedade, mostrando que o erro todo era dela, e ela desligou ali o telefone sabendo, não me pedir desculpa, ok, não tem problema, mas assim, eu mostrei para ela que o respeito que eu desejo para mim, eu tinha tido a todo momento com ela, e que se alguém tinha errado em algum momento ali, era ela, que estava achando que eu estava tendo falta de respeito com ela. Então, assim, mas até eu conseguir isso, nossa, eu sofri a semana inteira com esse problema, porque eu não conseguia me achar. Eu estava agoniada, angustiada, eu não sabia, eu não soube lidar com o problema porque a ansiedade tomou conta, e junto à ansiedade, eu acho que o déficit de atenção, ele ataca meu TDAH, e eu fico perdida na situação, em então, aos determinados. poucos, Gabi, aos poucos, a gente vai conversar muito sobre o que causa na gente, né, esses gatilhos. A, a conversa em si, ela é a pontinha do iceberg. A conversa que você tem com a doutora, a solução que você encontra no Google, seja o que for para te dar uma tranquilidade nesse acontecimento, ele é só uma pontinha do iceberg. Mas para você não ficar o tempo todo refém de um gatilho, a gente vai conversar. As próximas segundas-feiras a gente vai ficar conversando sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que começar a encontrar a razão disso e formar, isso que eu falei, novas sinapses. A gente tem que instalar novos programas dentro da gente. Se está rodando um programa, seja do que for, você não vai olhar para um TDAH com medo do TDAH. Se ele é seu, você não vai ter medo de nada. Mas ele Oi? embola, com a Sim, claro. ansiedade. Por quê? Porque ele tá solto. Ele tá ok para ele, mas não para você. E tem que ser o contrário. Você tem que estar ok para você olhar para ele, e aí sim, mas isso é com calma, entende? Ele não é uma condição. Aham. Ele é algo que você vai começar a olhar. E tá tudo bem. Hoje parece que quando eu resolvi, eu tirei 30 quilos da minha mente. Sim, mas o que vai acontecer, Gabi, é que você não vai precisar toda vez precisar resolver alguma coisa para tirar 30 quilos da sua mente. O que vai acontecer é que você não vai colocar 30 quilos na sua mente, entende? Não Mas isso consigo. é um processo que você vai vendo.
Será que um beleza? dia eu vou chegar nesse nível? Sim, por isso. Quando a gente fala, né, independente da condição de um TDAH ou não, a gente fala que a gente vem. Por exemplo, eu tinha muita ansiedade. Só que eu fui me trabalhando nos meus processos, então eu vou limpando toda a tubulação e de repente a água começa a fluir. Quando ela começa a fluir, ela não gera tanto aquele incômodo diante de eu fazer essa limpeza. É diferente, tem um fluxo. Então tem que ser um processo, independente de qualquer coisa. A única coisa que a gente não vai falar é o seguinte: isso aqui me domina. Não. Beleza? Mas a gente vai falar isso depois. Meninas, e aí, alguém mais? Vocês curtiram? Você curtiu, Lucinéia? Foi ótimo. Como é que ficou o seu coração? Tá em paz. Show. Conforme você foi falando, ia dissipando e agora... Mas você viu que durante a nossa meditação eu fui falando fazendo um comando como se fosse cada um de vocês. Eu determino que eu tenho esse estado sou eu. E em qualquer momento que eu quiser esse estado, ele é meu. Eu estou registrando. Então você imagina a gente condicionando o nosso corpo com esse estado que a gente se coloca. Se a gente se condicionar com isso. É um treino. Do mesmo Sim. jeito que se eu quiser colocar um músculo no meu corpo, eu tenho que treinar. E aí ele vai começar a entender que a minha musculatura ela é mais forte, mas porque eu estou treinando, eu estou avisando que eu estou ficando forte. Então no início dói, eu estou aqui que não consigo pentear meu cabelo, porque a Paula me levou para treinar, só que eu fui fazer o treino dela, e aí, pô, não consigo fazer assim. Mas é um treino. Eu não posso achar que não vou conseguir. Entende? É processo. Tá tudo bem para todo mundo? Sim. Ótimo. Lu? Muito bom. Então, gente, eu agradeço a confiança de vocês, agradeço de estar com essa salinha assim bem cheia, tô vendo aqui esse monte de nomezinho, numa coisa que a gente nem se preparou. Roberto, muito obrigada, você aqui no meio, literalmente na minha tela, você está no meio da mulherada toda, então tá uma maravilha, né, a gente ter essa imagem. Então, muito obrigada a todos vocês, espero que na segunda-feira que vem estejamos juntos de novo, vai ser mais legal, tá? Porque esse é o primeiro dia, então... Mas espero que vocês tenham curtido. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Amém. Bem, nós Um todos. beijo, gente. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, Bye, gente. bye. Boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada, Obrigada, boa gente. Tchau, semana. tchau. Boa. Desliga o telefone da Paula. Paula já foi para o além. Então, desliga o telefone dela. Vou deixar assim a madrugada toda. Beijos. Beijo, amores. Tchau, tchau.